lista de exercícios de simetria molecular, a última questão diz respeito a uma molécula do grupo pontual C2V, ou C4V. E esse grupo pontual, do qual essa molécula representativa faz parte, apresenta as seguintes operações de simetria. Vamos verificar aqui. Ela vai ter a identidade, que é não fazer nada, ou seja, não fazer nada já é uma operação que resulta nela mesma, na própria imagem. Então, uma molécula como essa tem identidade, procurando por eixos de maior ordem. A gente pode enxergar aqui, se a gente rotacionar a molécula nesse eixo que conta com o átomo B, A e C, em qualquer orientação, sentido horário, anti-horário, não importa qual seja exatamente, o que importa é que a gente tenha uma constância, não pode mudar depois. Se a gente começou agora com anti-horário, fazendo um C4, a gente tem que continuar para todas as operações fazendo esse giro no sentido anti-horário. Se fosse horário, a gente tinha que fazer todas as operações do giro horário. Então, a gente pode ter aqui um C4 que troca a posição desses átomos B no giro de 90 graus. A gente pode aplicar C4 novamente, mas aplicar C4, a gente tem um C4, a gente pode aplicar C4 novamente, orbitando dois C4s, esses dois C4s trocam B1 com B3, B2 com B4. Essa operação de 2 vezes C4 é equivalente a fazer um B2. Se você pegar essa molécula e fazer um giro em 180 graus ao invés de 90, você obteria a mesma configuração que fazer um C4 2 vezes. Então, ao invés de dizer que essa molécula conta com um C4, a gente diz que ela conta com 2C4, a gente diz que ela conta com um C2. Se a gente fizer um outro C4, completando 3 C4s agora, a gente obtém uma outra representação da molécula idêntica à inicial, mas que não pode ser reduzida a uma outra representação de alguma operação de simetria. Então a gente diz que ele também, além do C4 e do C24, que equivale ao C2, ele também tem o C34. O que mais a gente pode ver? Existem planos de simetria que cortam a molécula sobre a ligação, dois planos de simetria sobre os átomos B, A, B, B, e perpendicular a esse plano existe um outro plano de simetria que cortam os outros átomos que não foram contemplados por aquele plano. Então a gente tem dois sigmas que cortam ligações. Então, para esse grupo pontual, além dessas operações, nós temos também dois sigmas verticais. Verticais, lembrando o porquê? Porque eles são paralelos ao eixo de maior ordem. Então, nós temos dois planos perpendiculares entre si, que são paralelos ao eixo de maior ordem. Mas esses dois não são os únicos planos de simetria dessa molécula. Se a gente colocasse um espelho exatamente entre as ligações e observássemos o efeito da reflexão nessa região, nós veríamos que os átomos trocam de posição, mas a molécula continua com as mesmas características iniciais, a mesma configuração inicial. Ou seja, um plano de espelho entre as ligações, plano de espelho vertical entre as ligações B e A, também é uma outra operação de simetria desse grupo, dessa molécula nesse grupo pontual. E da mesma forma, como
E da mesma forma como na operação anterior, como verificamos, existe um outro plano de simetria perpendicular a esse que contempla o outro vão entre as ligações. Então, além dessas sigmas sobre as ligações, nós também temos sigmas, planos de simetria diedrais, ou seja, que passa por entre as ligações. Nós temos dois sigmas que passam por entre as ligações e dois sigmas que cruzam diretamente as ligações. Então, totalizamos, fechando o grupo pontual com mais dois sigmas diedrais. Então, vamos lá. Nosso grupo pontual é caracterizado pelas operações identidade, C4, 3C4, ou seja, no total nós temos dois C4 diferentes, 2C4, temos um C2, que é uma consequência natural do C4 feito duas vezes, então temos C2, temos dois planos sobre as ligações, 2σV, e temos dois planos diedrais entre as ligações, 2σD. Então, além dessas operações, nós temos... Então, essas operações caracterizam esse grupo pontual como C4V. O grupo C pontual C4V tem essa tabela de caracteres. E dela nós podemos extrair as informações relevantes sobre as vibrações moleculares. Então vamos lá. Nós temos essa molécula. E precisamos saber, primeiro, antes de qualquer coisa, o número de átomos que ela contém. Então vamos lá. Como a gente vai estudar as vibrações moleculares, a gente precisa saber quantos átomos, o número de átomos que constituem essa molécula. No caso aqui, a gente tem 4 átomos equatoriais, um átomo central e mais 2 átomos nas extremidades, em cima e embaixo, totalizando 7 átomos. Mas como a gente vai estudar o movimento desses átomos, e o movimento é descrito em 3 dimensões, nós consideramos 3 vezes o número de átomos, ou seja, 3 vezes 7. Nós temos 21 possíveis modos vibracionais. Nós temos 21 possibilidades de movimento. Nós temos 21 interações, 21 coordenadas desse sistema. E para saber o número de modos vibracionais totais, a gente subtrai desse 21 o número 6, pois é uma molécula tridimensional, não é uma molécula linear. Assim, nós acabamos com 15 modos vibracionais para essa molécula. Exatamente, nós temos 15 modos vibracionais para essa molécula. Agora nós podemos encontrar as combinações desses termos que geram essas vibrações, que são responsáveis por essas vibrações. Primeiro de tudo, o que a gente faz? A gente precisa encontrar o traço das matrizes que representam as operações de simetria. Por que isso? Porque as operações que trabalhamos aqui, cada uma delas são matrizes, são representações de matrizes de mudança de base. Ou seja, relembrando o que vimos em álgebra linear, essas coisas, quando temos um vetor x, y e z,
e queremos transformar ele em outro, digamos que seja um vetor y menos x, z. Vai existir uma matriz, mudança de base, uma matriz que vai pegar esse vetor e transformar nesse, através de operações matriciais. Então, vai existir uma matriz que converte esse vetor nesse outro. A gente pode até brincar de descobrir que matriz seria essa. Vamos ver. Lembrando, o produto vetorial, o produto entre matrizes, uma matriz quadrada por uma matriz coluna, é sempre descrito por linha vezes coluna. Então vamos ver aqui. A primeira entrada aqui dessa matriz teria que ser uma linha tal qual 0x, 0y, que faça com que x vire y vire menos x e z vire z. Então vamos lá. A gente quer que a primeira entrada dessa matriz seja um y. Então não pode aparecer zero. Então 0, y, então aqui vai ser 1, e z não aparece aqui, então será 0. Vamos verificar aqui. 0 vezes x, 0. Mais 1 vezes y mais 0 vezes z, 0. Sobrou apenas y. Vamos fazer a mesma coisa para a linha 2. Tem que sobrar, a gente tem y e tem que chegar em menos x. Então a primeira entrada, o que diz respeito ao x, como a gente quer que seja menos x, vai ser menos 1. O y não aparece aqui, então é 0. E o z também não aparece aqui, então é 0. X com menos 1 com x, menos x. 0 mais 0 com y, 0. Mais 0 vezes z, 0. Sobra apenas menos x. A última linha, repetindo o mesmo processo, se trata apenas de pegar o valor 0, 0 e 1, pois 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes y dá z. Ou mais 1 vezes z dá z. Então a gente encontrou a matriz responsável pela transformação desse vetor nesse outro. E a gente pode chamar esse vetor de alguma coisa, digamos que seja um vetor A. A mesma coisa acontece aqui. Essas matrizes essa matriz que a gente está procurando aplica uma transformação na molécula de modo que a gente obtenha a mesma molécula. Então vamos lá. A gente vai ter as posições atômicas nesse caso. A gente está trabalhando com as posições dos átomos que, ao serem multiplicados por essa matriz, pela matriz, resultem na mesma molécula após a operação. Então, a identidade, que é equivalente a não fazer nada, é uma matriz de identidade. Por isso que ela tem esse nome, é uma matriz de identidade simples. Então, essa aqui é a representação da matriz da identidade. Se você multiplicar qualquer coisa aqui, vamos colocar uma coordenada qualquer, x, y, z, por essa matriz, você pode verificar. Se você somar essa, multiplicar e somar essas entradas, você vai ter o mesmo vetor, x, y, z. Ou seja, multiplicar pela identidade é a mesma coisa que não fazer nada. Você obtém o mesmo valor. Agora, o grupo, as rotações, já tem uma característica especial. A rotação depende do ângulo que você vai girar. E a matriz de rotação é um pouco mais complexa. A gente consegue até deduzir a existência dela. Mas uma matriz de rotação, uma matriz de rotação genérica, tem essa cara.
matriz de rotação tem essa cara. A primeira entrada é o cosseno do ângulo da rotação, menos seno do ângulo da segunda, zero. A segunda linha vai ser seno do ângulo, cosseno do ângulo e zero. E a última linha, que não vai envolver a rotação, vai ser sempre constante, é 1. Porque a gente está fazendo uma rotação sobre um eixo. O eixo não vai ser modificado, apenas as componentes perpendiculares desse eixo. Os planos de reflexão são ligeiramente diferentes, mas chegaremos lá. Do que nos tem interesse nessas matrizes é o seu traço, ou seja, a soma das componentes diagonais. Então vamos fazer, e claro, além da soma das componentes da diagonal principal, ou seja, o traço da matriz, nós temos que saber também quantos átomos não sofreram o efeito dessa matriz, ou seja, quantos átomos não saíram do lugar após a aplicação dessa operação. Vamos ver aqui então com a identidade. Aplicando a identidade nessa molécula, apliquei a identidade, fiz nada. Todos os átomos continuam no mesmo lugar. Então, a gente tem 7 átomos que não se alteraram. E, como mostrei anteriormente, a matriz da identidade é a matriz identidade. E o traço, sendo a soma da diagonal, é igual a 3. O que a gente precisa da identidade é o seu traço e o número de átomos que não sofreram modificação após sua aplicação. Certo? A gente faz o produto desses dois números e guarda o valor. 3 vezes 7, 21. Então, nós se atribui aqui a identidade o número 21. A gente faz a mesma coisa para os outros valores, mas já para adiantar aqui, eu vou colocar mais uma fileira nessa tabela, que será bem útil. A gente encontrou que identidade vai ser o 21, está atribuída ao número 21. E vamos ver agora os outros valores para C2, sigma e C4. Sigmas e C4. Vamos começar pelo mais simples, o C2. O C2 é uma rotação de 180 graus. A matriz do C2 vai ser o cosseno de 180 menos o seno de 180, zero, seno de 180, cosseno de 180, 0, 0, 0 e 1. Cosseno de 180 é menos 1 e seno de 180 é 0. Quando a gente substitui esses valores nessa matriz, a gente encontra que a operação C2 é representada pela matriz menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. Ou seja, aplicar a rotação nessa molécula, no conceito matemático, tendo as coordenadas espaciais dessa molécula, é a mesma coisa que pegar essa matriz e multiplicar pelas coordenadas dessa molécula. Ou seja, não é complicado. Multiplicar isso aqui por isso é a mesma coisa que rotacionar essa molécula. É basicamente isso que a gente está dizendo aqui em termos matemáticos. E o traço dessa matriz vai ser menos 1, mais 1, que é menos 1. Ao aplicar rotação nessa molécula, você pode perceber que todos os átomos equatoriais mudam de posição, menos os átomos que estão no eixo de rotação. Como são 3 átomos, a gente vai multiplicar esse menos 1 por 3, que vai dar menos 3, e salvar esse valor aqui nessa tabela.
Então, o C2 está atribuído ao valor menos 3. Talvez ainda possa ser um pouco confuso essa questão de uma matriz que muda a orientação espacial. Mas a gente tem que lembrar que é uma matriz que muda a posição espacial das moléculas. Mas a gente tem que lembrar que a molécula está num espaço. E o espaço pode ser representado por um plano por coordenadas, por 3 coordenadas ou 3 vetores perpendiculares entre si. Então a gente consegue, se a gente movimenta a molécula, a gente movimenta os vetores também. E como a gente movimenta os vetores junto com a molécula, a operação sobre a molécula equivale à operação sobre os vetores. Se a gente rotacionar a molécula no eixo Z, fazendo uma rotação de 90 graus, no sentido anti-horário, a gente obtém essa representação. O Y continua na mesma posição e o X troca de posição com Y. Se a operação fosse de 180 graus, o que aconteceria aqui é que o Y iria passar para a região negativa. Se viram um íon menos Y, e o Z que estava aqui vai para trás, seria para os valores negativos. Então, essas coordenadas seriam representadas por X, Y, Z, e essa daqui, menos X, menos Y e Z. A matriz que transforma esses valores nesse, ou seja, aquela mesma pergunta que eu tinha feito no começo, C2 faz isso aqui virar isso aqui. Então, como é essa matriz C2, a gente faz daquele mesmo jeito. É alguma coisa que multiplicada por x y z retorna menos x menos y e z. E quais são esses valores? A primeira entrada tem que ser menos 1. O y não aparece aqui, então é 0. Z também não aparece, 0. Y é negativo, então menos 1. X não aparece, 0. E Z também não aparece aqui, então é 0. O Z não muda e só tem Z aqui embaixo. Então vai ser a última linha 0, 0, 1. Essa seria a matriz C2 desse sistema. E você verifica que é exatamente a mesma matriz que a gente encontrou para o outro, da outra forma, usando senos e cossenos. A mesma coisa se aplica para você encontrar o traço da matriz C4. Para encontrar C4, você vai usar aquela representação de senos e cossenos, mas considerando agora o ângulo de 90 graus, porque é uma rotação de 90 graus. Então vai ser o cosseno de 90 graus, menos o seno de 90 graus, certo? Cosseno de 90 graus, cosseno de 90 graus, 0, 0, 0, 1. Substituindo pelos valores correspondentes, cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Então a gente obtém a matriz 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ou seja, essa aqui é a matriz de rotação C4. E o traço dela, sendo a soma da diagonal, é igual a 1. Ao aplicar C4, os átomos da equatorial mudam de posição, mas os átomos da linha, do eixo de rotação, não mudam. E são 3. Então, C4 vezes 3. Então, 1 vezes 3. E a gente salva esse valor aqui.
Agora, para os planos de reflexão, nós temos que eles são de dois tipos. Tem os planos que passam exatamente sobre o eixo, e eles já são mais simples. Uma reflexão nesse eixo, nesse plano aqui, nos eixos, cujo plano contempla o eixo Z e o eixo X, vai surtir efeito apenas na coordenada restante, ou seja, no Y. Vai trocar a posição dela. Então a matriz que representa essa operação nada mais é do que a matriz. Você vai ver quais são as coordenadas, mas o traço vai ser o mesmo para as duas. A gente está considerando um plano sobre o eixo Z e X, então vai ser X não vai mudar, Y não muda, Y muda de sinal e Z muda. O resto todo é zero. O traço vai ser menos, ou vai ser 1. E os átomos que não mudaram de posição são 5. Então a gente multiplica por 5. Ou seja, esse aqui vale 5. O mesmo vai ser feito para o outro. E como as operações diedrais não mudam de sinal, apenas mudam as posições desses átomos, só 3 vão sobrar. Então, a mesma coisa, vai ser o mesmo traço, 1 vezes 3. E a gente completa as representações redutíveis desse grupo.